nós pensamos em nosso coração falar um pouco com os irmãos sobre um tema bastante solene, o nosso caso no Tribunal Divino. Inclusive, estivemos também na igreja de Vila Nova de Gaia no sábado passado e falamos sobre esse tema porque calhou exatamente com a data, não é? 22 de outubro foi na sexta-feira passada e é uma data solene para nós. Vamos decorrer do assunto, expor o porquê dessa data tão importante. É interessante que eu disse para eles que na sexta-feira foi o dia da grande expiação e no sábado foi o dia da grande decepção. Nós ficamos assim, mas na realidade foi o que ocorreu, né? A ideia de que Jesus viria a 22 de outubro de 1844 provocou uma grande comoção religiosa. Mais de 50 mil almas abandonaram as igrejas e uniram em torno dessa mensagem. O carro-chefe da mensagem nos Estados Unidos foi Guilherme Miller, nós conhecemos a história, mas não foi só ele. Nós tivemos outros pregadores, inclusive um jesuíta chamado Lacunza, lá na América do Sul. Na Alemanha teve o Dr. Wolff. Deus revelou a outros pregadores em lugar diferente do mundo a mensagem que deveria ser pregada em Daniel capítulo 7, né? Que fala de que foi estabelecido o juízo investigativo. E houve uma pregação em várias partes do mundo sobre este tema, e o foco era a volta de Cristo em 22 de outubro de 1844. Houve uma preparação muito grande. A volta de Cristo estava também dentro do contexto da profecia, mas não a volta à terra. E no estudo da profecia, eles puderam compreender que realmente Deus havia iniciado ali o juízo. Daniel 7, 9 e 10, assim: eu continuei olhando até que foram postos os tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, o cabelo da sua cabeça como a pura lã. O seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo, uma nave saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Aqui está claro o estabelecimento de um juízo, de um tribunal, uma corte pronta para o julgamento. E dentro da compreensão dessa profecia, como diz que foi visto esse trono, também no verso 13 diz que foi visto o Filho do Homem vindo ao ancião de dias. E aqui foi o equívoco cometido pelos estudiosos, tanto Guilherme Miller como outros, porque quando viu o profeta essa vinda do Filho do Homem, não era uma vinda vertical do céu para a terra, mas era uma vinda horizontal, do lugar santo para o lugar santíssimo do santuário celestial. O profeta estava tendo a visão do santuário, não era a visão do céu para a terra, e nem da terra para o céu, mas ele estava tendo a visão do santuário, e viu então vindo o Filho do Homem numa nuvem ao ancião de dia, e chegou e assentou-se. Depois vamos ler o verso 13 do capítulo 7 de Daniel, vão perceber isso. Bom, certo é que associaram o juízo investigativo com a volta de Jesus à terra, e houve então essa grande preparação. Como disse, mais de 50 mil almas. As pessoas abandonaram tudo, as lavouras ficaram entregues ao tempo, as lojas, muitos chegaram a colocar placas na loja: toda a mercadoria dessa loja será doada, Cristo voltará, Cristo está por vir. E todos concentraram agora na vinda de Cristo nessa data, 22 de outubro de 1844.
Quando chegou o dia, houve uma consagração, as famílias se reuniam, muitos grupos, né? Juntaram várias famílias, e agora a orar e olhar para o céu, e a orar e olhar para o céu, e a orar, a olhar para o céu, e olha, houve reconciliações maravilhosas. Olha, veja lá, me perdoa mesmo, Senhor, se olha, pelo amor de Deus, não deixe nenhum ressentimento no seu coração contra mim, eu quero ir com Jesus, que Ele vai voltar hoje. Imagina que sensação, irmãos, que sensação. E foi passando o dia, e aí veio anoitecer, e Jesus não veio. E agora, mas como? A profecia apontava para hoje, e ele não veio. Mas alguém lembrou, não, mas na parábola das 10 virgens, diz que o noivo tardou. Inclusive 5 adormeceram e 5 ficaram despertos, mas ele atrasou, o noivo atrasou. Então ele vai vir na virada da noite, como na parábola das 10 virgens. E aí pronto, então vamos esperar no decorrer da noite. Esperaram, mas aí virou a meia-noite, como no conceito que até hoje, o dia termina à meia-noite, não é, quando na realidade não é, chegou a meia-noite e Cristo não veio. Aí olha, não veio mesmo, pronto. Amanheceu dia 23 e já é outra coisa, aí já não está mais dentro do conto da cronologia profética. Aí o que ocorreu com aqueles mais de 50 mil almas, debandaram. Criaram muitos movimentos, inclusive, dizendo, não, ele veio da maneira invisível. Depois deu origem à crise do rapto, que até hoje há denominações nobres que creem no arrebatamento, que é uma heresia tremenda. Nós estamos aqui, de repente, alguns vão se embora e fica outros. Isso não existe. Todo olho verá quando Cristo vier. Mas isso originou, inclusive, a crença do rapto, que é o arrebatamento de um momento para outro. Criou-se, inclusive, a doutrina da carne santa. Um grupo que diz, olha, Cristo veio, nos libertou, estamos livres para fazer de tudo e mais alguma coisa que quisermos. Isso foi um escárnio, uma humilhação para aqueles que realmente se empenharam no estudo da mensagem. Mas ficou um pequeno grupo, menos de uma dúzia, que não desistiu. Há qualquer coisa de errado conosco, Deus não falha, a sua profecia não falha. Há qualquer coisa de errado conosco. E passaram a noite em oração. Inclusive ali estava Ellen White, Tiago White, Aaron Edson, Carlos Fitz e alguns outros, que estavam muito empenhados nessa pregação. Oraram intensamente, estudando a palavra de Deus, como aí começaram a relacionar Daniel com Apocalipse, estudando um capítulo, estudando outro capítulo. Prepararam o capítulo 14, as 3 mensagens angélicas, temei a Deus e dar-lhe glória, porque vinda a hora do seu juízo. Pera lá, vinda a hora do seu juízo, isso está em conexão com esse tribunal, com esse julgamento, porque isso aqui é a purificação do santuário, é o juízo sendo purificado e o juízo investigativo sendo efetuado. Começaram a elaborar. Segunda mensagem, caiu a grande Babilônia. Terceira mensagem, se alguém adorar a besta, a sua imagem, receber o sinal da sua mão na sua testa, o tal beberá do cálice da ira de Deus, deitado no seu cálice, sem mistura de misericórdia, será atormentado com fogo e enxofre diante do cordeiro e diante dos anjos. Espera lá. E essa terceira mensagem? O que quer dizer isso? Sinal da besta? O que é o sinal da besta? Está vendo que é o domínio? Então veio luz. Qualquer coisa de estranho em relação ao sinal da besta e a obediência a Deus, a adoração a Deus, que é o oposto. E calhou que 2 deles, ao amanhecer o dia, Irã Edson e um outro companheiro, disse, olha, vamos visitar aí alguns irmãos, vamos tentar consolá-los e dizer que tenha paciência enquanto estudamos a profecia, porque alguma coisa nós erramos, que a palavra de Deus não falha, então vamos sair. E ao passar por um milharal, de repente, Irã Edson parou, teve uma visão. E ele viu o santuário, e lá no santuário a arca de Deus, e a arca se abre, e lá dentro está
porque a vaia de Arão floresceu, a taça com maná, e o que é mais importante, os 10 mandamentos, as 2 tábuas dos 10 mandamentos, que é o que está preservado na arca. Ele percebeu que em volta do sábado havia uma auréola de ouro muito maior, o sábado brilhava muito mais do que os outros mandamentos. E ele ficou ali dizendo: Senhor, o Senhor quer nos revelar alguma coisa em relação à nossa decepção, ao que nós não conseguimos compreender da profecia, aonde nós erramos, está relacionado com este mandamento? Voltou e contou a experiência para os amigos. Olha, eu tenho que dizer assim, eu vi a lei de Deus, eu vi o 4º mandamento com a luz maravilhosa, era o sábado. Vamos estudar a questão e voltar de novo a estudar as profecias, voltar a relacionar o que é então o sinal da besta em relação ao sinal de Deus. Por que o Apocalipse fala claramente do sinal da besta? O que tem a ver agora com a conclusão da obra? E o que tem a ver com o sábado? Aí conseguiram, pela luz e obra do Espírito Santo, entender que realmente o sábado precisava ser pregado antes da volta de Cristo. E quando for analisar novamente a profecia, lá disse que ao estabelecer o tribunal, que o ancião de dias sentou-se, que é o pai, o juiz, então o filho do homem veio ao ancião de dias, não veio à terra, e o tribunal de Deus, o santuário, estava aqui na terra. Percebe, irmãos? Aí abriu a compreensão deles. Olha, temos uma mensagem ainda a pregar antes que Jesus venha. Foi daí que surgiu os adventistas, que agora ganhou o nome do 7º dia, que eu já expliquei isso aqui para os irmãos. Passaram agora a pregar que o sábado precisava ser restaurado antes da volta de Jesus. Aí encontraram a profecia de Isaías 58, né? A restauração do sábado. Todo aquele que desviar o teu pé do santo sábado, de fazer a sua própria vontade, mas chamaram o sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra e honrares. O que está a promessa final? Estes serão contemplados com a herança do teu pai Jacó, que a boca do Senhor lhe disse. Juntando tudo isso, compreenderam, irmãos, que era preciso ainda pregar o sábado. E aí foi quando começou então a pregação do sábado, em conexão com essa profecia e com a profecia de Apocalipse 14. Só que o tempo passou. E na sexta-feira passada, fez 177 anos que Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo, e ali está a interceder por mim, por você e por todos aqueles que passaram pela história do povo de Deus, desde Abel, que foi o primeiro a morrer, porque ele está tratando o caso dos mortos. Até está comentando coincidência, né? A, B, né? Quer dizer, até a ordem do alfabeto está certa, né? O primeiro é Abel, A, B. Não é mera coincidência, mas ele está passando pelo caso dos mortos. 177 anos. Eu, se não preciso de computador, imagina, hoje o homem consegue processar informações numa rapidez tremenda. Quanto tempo levaria hoje na tecnologia humana e moderna para fazer o julgamento de toda essa gente? Talvez questão de horas. Mas por que está demorando tanto? Porque Deus está tendo paciência comigo e com vocês, conosco. Mas o julgamento está andamento. E começou lá, em 1844. E a igreja passou por todos os processos, que agora não tempo nos permite trazer aqui detalhes. Não? Começou o grande movimento adventista, o adventismo século dia, depois houve, não é, a separação, 1920, que não foi a separação, foi na realidade, os 2% foram deportados da igreja adventista, foram excluídos, mas eles continuaram pregando a mensagem. Como os adventistas também pregam.
a mesma mensagem. Porém, a preparação e o zelo com os princípios é que está a diferença. Deus tem, portanto, o remanescente está zelando por essa preparação. Mas até quando? Até quando Deus vai tolerar este mundo? Uma coisa interessante no estudo do selamento, que temos dedicado muito a isso, que hoje é a compreensão da maioria dos adventistas em relação ao selamento, é que é uma obra feita agora no final, que é pessoas seletas, mas na realidade, o que o Espírito de Profecia revelou naquele tempo, que a obra de selamento é um acontecimento rápido, logo passará. Está escrito no livro da vida em si. Foi a luz, a primeira luz que ela teve em relação ao selamento. Mas com a demora da igreja se preparar, com a letargia, agora com o orgulho, agora com o foco no crescimento em números, isso percebeu que não seria possível concluir tão cedo a obra de selamento. Depois foi revelada a ela que a obra de selamento foi postergada, e aí não determinou mais, não sabia mais quanto tempo. Irmãos, mas é muito tempo. Segundo se pode compreender, a obra poderia ser concluída até 1846. 2 anos é o que Deus precisava para concluir a obra, se a igreja correspondesse ao apelo da mensagem. Mas não houve isso. Então passou por várias etapas. A Assembleia de 1888 foi um apelo fortíssimo de Deus à igreja. Ele manifestou ali poderosamente, porque era a altura para a igreja tomar uma posição, fazer a obra de reforma, se preparar. 2 anos depois, Cristo teria vindo, está escrito também. Também não houve a correspondência esperada, a grande decepção de 1888. E a obra continuou. E Deus viu a necessidade, não dá mais para continuar com essa multidão. Assim como Ele separou os fiéis judeus e formou a igreja cristã e deixou a nação judaica, vós quer continuar sua carreira, sua experiência, continue. Eu vou continuar com os fiéis. E Cristo disse que abandonou o sinédrio, o ministério, prédios e tudo, e saiu para uma outra classe, desejando para as nações 209, 210. Saiu para uma outra classe. Em seguida diz, a miúdo-se ter repetido a separação, a saída de Cristo do sinédrio. E quando foi a nossa história, repetiu novamente. Deus também, vocês querem continuar a sua experiência, crescimento, vão crescer à vontade. Mais de 20 milhões de pessoas. E onde é que está o preparo? Por que Cristo voltou ainda? Por que se concluiu a obra da purificação do santuário, a obra de selamento? Então, meus queridos, pesa uma responsabilidade sobre mim, sobre cada um dos irmãos, como remanescente, de resgatar essa mensagem e buscar agora pregar ao mundo, alertar aqueles que realmente desejam ter o privilégio de serem selados e preparados para a vida eterna. Ali o tribunal passou a exercer o seu trabalho e, inclusive, poderíamos aqui montar todo o tribunal, mostrando para os irmãos, biblicamente, foi realmente um tribunal com todos os elementos, né? Com juiz, com advogados, com promotor, com o réu, com testemunhas. Tudo isso está escrito, o tempo não nos permite, mas tudo está escrito. O tribunal está a funcionar. E agora o que diz Paulo? Todos devendo comparecer ante o tribunal. E é claro que é um nome, não é pessoalmente. Quando ele diz que todos devemos comparecer ante o tribunal, conforme nós lemos, é exatamente cada nome que está lá escrito, diz ele, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Perceberam aqui que nós estudamos na lição hoje as obras? O corpo está relacionado muito com as obras. O que você faz no seu corpo, você pode fazer o que quiser. Deus não impede que faça nada. Mas depois, você vai prestar conta. Porque Ele te criou
para ter um corpo sadio, puro, santo e preparado para ser transformado e ser levado para a vida eterna. Não vai levar outro corpo, outra pessoa. Percebe, irmãos? Mesmo aqueles que morreram vão ressuscitar, e você vai conhecer, mesmo aqueles que morreram, porque a fisionomia é igual. Vai ressuscitar. Os que ressuscitam glorificados, os que são vivos são transformados, mas é este ser que Deus criou que vai para o céu. Portanto, diz que cada um vai ter que prestar conta do que fez, quer bem, quer mal, mas Deus vai fazer que a obra seja cumprida, e todos terão que prestar conta. E agora diz assim o Espírito de Profecia: ao abrirem-se os livros de registro no juízo, é passada em revista perante Deus a vida de todos os que creram em Jesus. Está vendo? Primeiro aqueles que creram em Jesus, começando de Abel, que foi fiel, que lembra do sacrifício. Todos creram em Jesus. Começando pelos que primeiro viveram na terra, nosso advogado apresenta os casos de cada geração sucessiva, finalizando com os vivos. O juízo vai finalizar com os vivos, como eu disse. Todo nome é mencionado, cada caso minuciosamente investigado. E agora veja que frase contundente: aceitam-se nomes e rejeitam-se nomes. De quem? Não é dos ímpios, não. Nós temos falado que o tribunal está trabalhando embaixo de quem? Daqueles que conheceram a Jesus, aceitaram e viveram a vida de crentes. Mesmo esses que aceitam esse nome, rejeita esse nome. Então, meu caro, o fato de estarmos na igreja e ter tempo de casa não conta nada. É preciso cada dia uma experiência com Cristo, como nós estudamos na lição. Eu poderia dizer: olha, eu estou na iminência de completar 50 anos de igreja. Coitado de vocês, tem 10, 15, está começando agora. Ao contrário, muito mais responsabilidade tem eu, que tenho todo esse tempo de igreja, tenho alguma formação, uma experiência espiritual, do que aqueles que não têm tanta experiência. Porque aceita-se nomes, rejeita-se nomes. E qual é a nossa vida diante de Deus no momento? Qual é a nossa condição diante de nós? Quando alguém tem pecados que permaneçam no livro de registro, para os quais não houve arrependimento nem perdão, seu nome será omitido do livro da vida, e o relato de suas boas ações apagado do livro memorial de Deus. E nos faz lembrar de Eclesiastes 12:14, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. A expressão mais ou menos igual a de Paulo. Há de trazer a juízo toda a boa obra, quer dizer, todos estarão diante dele, e até o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, nós precisamos ter em mente que a mensagem para nós hoje é: temei a Deus, dá-lhe glória, porque vindo é a hora do seu juízo. E nos faz lembrar das palavras do apóstolo Paulo, ou do apóstolo Pedro, naquele sermão maravilhoso que ele fez depois de Pentecostes, em que ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E nós temos que ter no coração essas palavras. Nós vamos agora ouvir uma mensagem cantada relacionada com isso. Põe atenção na letra deste hino, por favor.
tempos de Noé. Breve Deus vai requerer o que você fizer. Você está sendo filmado e não percebe. Em breve uma grande surpresa vai acontecer. Quando no banco do réu você se sentar, então será tarde demais para se arrepender. Filme da sua vida, Deus vai exibir com sua família. Você vai assistir. Será vergonhoso ver você em pecado e no julgamento ser condenado. Você esqueceu a lei dos 10 mandamentos e os piores pecados está praticando, pensando que não chegará o fim. Não se esqueça que tudo nosso Deus está filmando. Mas se você, meu amigo, se arrepender e se agora mesmo a Cristo aceitar, o filme será totalmente queimado e no juízo final você vai se alegrar. O filme da sua vida, Deus vai exibir com sua família. Você vai assistir. Será vergonhoso ver você em pecado e no julgamento ser condenado. O filme da sua vida, Deus vai exibir com sua família. Você vai assistir. Será maravilhoso ter Jesus ao teu lado e no julgamento ser perdoado. Amém. Qual é o filme de cada um de nós? Será que você tem uma parte do filme da sua vida que gostaria de apagar? Eu tenho muito, que eu acho que meu filme é o mais longo de todos aqui. Muitas partes do nosso filme, creio que gostaríamos de poder apagar. Irmão, diz a sua Espírito de Profecia: assim como os traços da fisionomia são reproduzidos com precisão infalível sobre a polida chapa fotográfica, assim o caráter é fielmente delineado nos livros do céu.
Quando ela escreveu isso aqui, não é mais de 150 anos atrás, imagina o que era a fotografia, né? Às vezes até dava até explosão, que coisa assim, né? Aquele trabalhão tremendo, para botar na água para revelar aquilo. Imagina se fosse hoje. Está ali a máquina filmando, toda a gente aí tem um telemóvel no bolso com imagens nítidas. Imagina o céu filmando a sua vida e a minha. Detalhes mínimos, cada segundo. E diz que assim como os traços da fisionomia são reproduzidos com precisão infalível sobre a fotografia, assim o caráter é fielmente delineado nos livros do céu. Todavia, quão pouca solicitude é experimentada com referência àquele registro que deve ser posto sob o olhar dos seres celestiais. Se pudesse correr o véu que separa o mundo visível do invisível, e os filhos dos homens contemplassem um anjo registrando toda palavra e ação que eles deverão novamente encontrar no juízo, quantas palavras que diariamente se proferem ficariam sem ser faladas, e quantas ações sem ser praticadas. Numa ocasião, havia uma fábrica de calçados e a proprietária, a esposa do proprietário, começou a se engraçar com o gerente da fábrica e pronto, aquilo foi criando algum interesse e fizeram um plano de eliminar o dono da indústria para a senhora se apossar da empresa e o gerente automaticamente também seria o dono. E o dono bebia muito. E lá uma noite ele chegou bêbado em casa, bem bêbado mesmo. Foi levado carregado. Julgaram ele como um saco de batata em cima da cama. E ela, isso é hoje, eles já tinham planeado o que ia fazer. Ela pega um prego bem grande e vai na cabeça dele por trás, põe o prego, dá uma pancada, 2, 3, pronto, enterrou o prego na cabeça, tampou com o cabelo, e o homem deu só um estimulito e apagou. E ela pega o telefone, naquele tempo aí na manivela, liga para o médico, olha, vem cá que o fulano passou mal, né? E o médico foi, palpou. Eu disse muitas vezes para o fulano que ele ia acabar morrendo na hora se ele não parasse de beber, mas bebendo tanto, fumando, pronto, deu aí uma parada cardíaca, um ataque ao coração, morreu. O senhor atestado de hora foi-se embora, e a senhora ligou logo para o gerente, olha, estamos livres. Fulano já se foi e estamos livres. Oh, mas que bom, e pronto, e foi tratado funeral, ela ali chorou um pouco, como, né? Alguma facilidade, e fizeram o funeral, enterraram o homem, e agora, pronto, é a vida que eles queriam, uma fábrica grande, ficaram à vontade. Bom, só que passou o tempo de tirar o cadáver da sepultura, estava lá só os ossos, e os coveiros abriram a sepultura, né, para tirar, mas aí deu hora de almoço, e eles pararam e foram almoçar. Ficaram por lá um pouco, depois voltaram, e o coveiro chega assim dentro. Quando ele chega para entrar, aí a caveira dá uma balançada, e ele se arrepiou, que nunca tinha visto, ele dava tanto com o cadáver, mas nunca tinha visto situação dessa. A caveira balançou. Eu falei, será que eu vi mesmo? Ela ficou um pouquinho, daqui a pouco a caveira. Aí ele saiu, doido correndo atrás, bora, rapaz, tem uma caveira. Deixa de bobagem, rapaz, você tá. Não, vamos lá ver e tal. Aí veio assim, volta ali. Falei com você, você estava com medo, estava na televisão. Da pouco a caveira, epa, mas que está balançando mesmo. Que coisa. Aí estava um punhado, falou, não pode. Aí mais a folha pulou logo lá dentro. Quando ele vai levantar a caveira, aí pula um sapinho lá de dentro. Aí todo mundo riu, aí tá vendo aí, mas ele, pera lá. Há qualquer coisa estranha aqui. Ele vê que na caveira está lá o prego enferrujado lá,
bem enferrujado, mas está lá o prego. Isso aqui é qualquer coisa estranha, não se enterra mesmo que seja assim, geralmente os médicos tiram isso aqui. Pega a caveira e leva para o diretor do cemitério, a gente tenta encontrar com a polícia, não sei o que, pronto, resultado. Vai para a mão do delegado, polícia, e ele, não, isso aqui está cheirado, e chama lá a senhora. E ela chegou, deve ser qualquer coisa relacionada com o empregado, com a situação de trânsito, sei lá o que é, tranquila. E já tinha passado 5 anos. Olha, nós queríamos relembrar com a senhora a morte do seu marido. Como é que foi mesmo? Eu já contei isso na altura, pronto, ficou tudo resolvido. Sim, nós queríamos que a senhora contasse novamente. Meu marido chegou muito bêbado e ele acabou tendo um mal súbito e morreu e pronto. E foi isso que aconteceu, mas nada que é isso. Aí ele abre a gaveta, tira a caveira e mostra para ela assim. Quando ela olha para aquilo, e cai desmaiado. Aí correndo, deram água, não sei o que, e abanaram o rosto, e tapinhando o rosto, e ela voltou. E o delegado político, como é que foi a história? Senhor delegado. Olha, agora a senhora não tem volta a dar. A única que o senhor pode explicar é a senhora que está deitada na sua cama, dentro da sua casa, e portanto, como é que esse prego foi parar aqui? Não teve como, ela teve que se explicar. E aí já sabe os resultados. Irmãos, nada que está encoberto vai ficar encoberto. Tudo será colocado de novo a livros. E isto é muito solene, porque diz assim: os justos e os ímpios estarão ainda a viver sobre a terra em seu estado mortal, estarão os homens a plantar, a construir, comendo e bebendo, todos inconscientes de que a decisão final irrevogável foi pronunciada no santuário. O oculto egoísmo humano permanece manifesto nos livros do céu. Existe o relato de deveres não cumpridos para com semelhantes, do esquecimento dos preceitos do Salvador. Tudo está relatado minuciosamente. E agora, naquele tempo, nos diz um outro pensamento que eu gostava, já caminhando para o final. Naquela hora solene e terrível, a infidelidade do marido será revelada à esposa, e a infidelidade da esposa ao marido. Pais saberão então pela primeira vez qual era o verdadeiro caráter de seus filhos, e estes verão os erros e enganos que assinalaram a vida de seus pais. O homem que roubou seu próximo por meio de falsas representações não há de escapar com seus ganhos mal adquiridos. Deus tem em seus livros um registro exato e minucioso de toda conta injusta, de toda transação desonesta. Tudo isso vai acontecer. E depois que diz um relato seguinte: milhões de pessoas agora vão voltar para os seus mentores religiosos. Esses pastores populares estão aí pregando o evangelho fácil, uma salvação fácil e barata. A pessoa vai para o céu do jeito que tiver, está salva pela graça que nós estudamos na lição. O que é a graça? Não é uma capa para cobrir pecado. E as obras é o reflexo da graça que sai da pessoa. E como eu disse, nós guardamos o sábado, guardamos a lei de Deus, não é para ser salvo em hipótese nenhuma, porque nós estudamos claramente, as obras não salvam. Paulo ficou muito claro nisso. Mas porém, como é que nós demonstramos que estamos salvos? Pela nossa obediência aos mandamentos de Deus e todas as suas recomendações. Lá em Tiago diz assim: mostra-me a tua fé sem as obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. A prática das obras é o reflexo da salvação em Jesus. Se nós guardamos o sábado, procuramos ser fiel em tudo, é porque nós cremos estar salvos por Jesus e querendo não pecar mais. Foi interessante, eu conversando com o Anderson em casa, ele perguntou: mas irmão, no fim das contas, o que
o que a gente tem que fazer? Nós queremos na lei dizer o que fazer. Eu disse para ele, eu mostrei para ele aqui, ó. Crenças fundamentais. Se você estuda isso aqui e vive isso aqui, é o que você precisa. Para manter na graça, manter salvo, não é para salvar. Isso aqui não é para estudar e crer para ser salvo. Se você quer se manter na graça e salvo por Jesus, então é estudar o que a palavra diz em relação à sua obediência e viver e você está salvo. Mas tudo será passado diante de Deus. Não adianta tentar me cobrir. Provérbios diz claramente: quem cobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Agora, irmãos, eu não quero encerrar deixando ninguém aqui assustado, apavorado, com medo, pensando: estou perdido. Meu caso é sem esperança e hipótese nenhuma. O que nós queremos deixar no coração dos irmãos? Um pensamento precioso relacionado com essa questão de assim: o precioso Salvador enviará auxílio exatamente quando necessitarmos dele. O tempo de angústia é uma prova terrível para o povo de Deus, mas todo verdadeiro crente poderá ver o arco da promessa secundando. Tenha essa certeza, essa esperança no coração, que o precioso Salvador enviará auxílio exatamente quando necessitarmos dele. E falando de juízo e defesa, o que diz o apóstolo João? Primeira carta, capítulo 2 e 1. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Esse é nosso advogado. Satanás aparece como promotor, como acusador dos irmãos, mas Jesus aparece como advogado. Ele não apresenta justificativa suas obras: meu sangue, meu sangue, meu sangue. Ele nos justifica diante de Deus, mediante a nossa aceitação, a nossa fé. Então, é Ele que nos salva, é Ele que está atuando como juiz, mas ao mesmo tempo como advogado, intercessor. Ele que nos assegura a salvação. Portanto, finalizando, fica essa frase em seu coração: ninguém necessita dizer que não há esperança para o seu caso e que não pode viver a vida de cristão. Mediante a morte de Cristo, amplas providências foram tomadas em favor de cada alma. Jesus é o nosso auxílio sempre presente em tempo de necessidades. Se tão somente apelamos a Ele pela fé, Ele prometeu ouvir nossas petições e a elas atender. Que Ele nos dê sua graça, irmão, possamos agora, nesse restante de ano e nesse outro ano vai decorrer até o próximo aniversário do santuário, possamos ter nossa vida pautada com a vontade de Deus, ter a certeza, se a qualquer momento formos recolhidos, permanecer vivos, possamos ter a certeza da nossa vitória, que o nosso nome será aceito, perdoado e nossos pecados apagados no livro do santuário. Deus dê sua graça e abençoe para isso. Amém. Amém.